O que vai te diferenciar o seu expert de todo o resto, por exemplo, tem muita gente que ensina marketing digital. Agora, que ensina a fazer 6 em 7 é só a gente. Ou se tem outra pessoa que tenta, não tá nem aos nossos pés. Isso aí eu posso falar sem medo de ser arrogante. Em marketing digital, aí, cara, tem muita gente boa no mercado. Isso aí não dá pra negar. Então, é a sua Roma que vai te diferenciar. Sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta. Então, nesse programa de hoje, eu sou o Hugo Rocha e eu tô aqui com 2 faixas pretas. Um deles é a Aline Soaper, que virou faixa preta no nicho de finanças. E o outro é o Felipe Rechini, que virou faixa preta no nicho de beleza, de cabeleireiros. Então, nós 3, a gente tá aqui hoje para ajudar 2 convidados que vão participar do programa aqui com a gente hoje. O primeiro convidado é o Luiz Felipe Dias, que vem do nicho que atua, né? Atualmente está atuando no nicho de desenvolvimento pessoal. Luiz Felipe, beleza, cara? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com vocês, Hugo, equipe, todos convidados, faixa pretas também aí. Um pouquinho nervoso, a voz vai sair meio tremendo, né? Mas que a ideia é ajudar um pouco, né? Sim, eu tô nesse nicho como coprodução. Peguei e iniciei com a fórmula aí. Tá, antes de você começar, Felipe, só fala pra gente, você tá falando de onde? Fala que, na verdade, eu não estou em Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, mas hoje estou no interior do Rio Grande do Sul. Estou em outra cidade aqui, mais pra perto de Passo Fundo, mais pra perto do Sul aqui mesmo. Show. Mas sou aqui do Rio Grande do Sul. Massa, cara. Ó, então, agora que você vai começar, né? Você vai iniciar, só para te avisar, você vai ter 2 minutos aqui marcado no relógio para poder explicar o seu desafio pra gente. E depois a gente vai ter aqui por volta de 20 minutos para poder ajudar você da melhor forma possível. E normalmente a gente coloca esse tempo para a pessoa explicar, mas para poder sobrar mais tempo para a gente poder ajudar você, tá? Então, é bem por isso que a gente faz. Fechou? Aí assim que você começar, eu dou o start aqui. Bom, pode soltar então. Manda. O que eu preciso da ajuda de vocês? Ainda é a boa e famosa dificuldade de encontrar a Roma candidata que atraia as pessoas para o nicho. Eu ajudo hoje um expert, né? Quando eu olhei para a fórmula, eu vi que eu gostaria muito mais de trabalhar nos bastidores do que estar ali me lançando, né? E aí eu tenho um amigo muito próximo e que já via formações dele, de um conhecimento voltado para o desenvolvimento pessoal e quis fazer essa parceria com ele, né? Ele estava começando algumas coisas no Instagram, mas não conseguiu levar adiante e eu, cara, eu tô olhando a fórmula aqui, tenho um pouco de conhecimento. Hoje eu sou fotógrafo, tá? Só para vocês entenderem. O lançamento, ele tá sendo, trabalhar como coprodução está sendo uma jornada secundária aí na minha rotina, tá? E junto com ele a gente começou então a estudar um pouco da questão de produção de conteúdo, olhei a fórmula, fiz principalmente os primeiros módulos para a gente chegar àquela Roma candidata. Isso sempre foi o mais difícil, né? E aí até escrevi ali, né? Um dos nossos maiores players hoje ali, que bate muito, é muito próximo, é o Ítalo Marcilli, né? Esse meu expert, a gente está se desenvolvendo para a questão do desenvolvimento pessoal. E por ter ali uma proximidade muito grande nos conteúdos, até mesmo das fontes, né? Esse meu expert, ele está se formando hoje em psicologia, ele está fazendo a faculdade de psicologia, e fora as fontes de antropologia, filosofia, então é uma base muito parecida assim com o Ítalo, além dele também consumir bastante conteúdo do Ítalo Marcilli, né? Então isso fez com que eu pudesse olhar e às vezes a gente olhar assim e não ter aquela clareza em dizer, bom, esse é o nosso objetivo e principalmente não só esse é o objetivo, mas esse é o grande diferencial hoje do que outros players têm por aí. Eu vejo muito o Wendel Carvalho, que acaba sendo uma pessoa também que bate muito parecido com o que a gente fala hoje. E a nossa Roma, ela acaba sendo... A gente batia um pouco mais nisso, que era dentro de as pessoas poderem olhar para os seus defeitos, diminuir eles, né? E potencializar as suas qualidades. E assim a gente foi tentando achar algumas linguagens que pudessem mudar um pouco do que hoje tem no mercado. E uma coisa que ele sempre fala, né, é que a vida do homem sobre a terra é uma batalha. E nessa batalha a gente precisa diariamente ir construindo um pouco de quem nós somos, né, para não realmente perder essa batalha.
E com isso a gente tentou buscar um pouco de uma palavra, alguma coisa que fosse diferente. E aí entrou a questão da forja diária. Então a pessoa ela pudesse forjar, mas forjar como uma arma, né? Como se você fosse ali uma espada que você precisa ser moldado, que você precisa diariamente melhorar esse material bruto que você é hoje, né? Então o desenvolvimento nesse aspecto, né? E aí, você quer uma ajuda? Você quer uma ajuda? É só porque já deu uma extrapolada aqui. Você quer uma ajuda com relação a essa Roma? Isso, hoje assim não... Fala hoje como é que tá a Roma que vocês chegaram. Qual que é a Roma que vocês têm hoje? A gente colocou como bio no Instagram, né? Domine as suas fraquezas e potencialize as suas qualidades. Que a vida é luta e forge as armas para a batalha. Essa seria essa Roma candidata, né? Beleza. Então vamos lá. E aí, pessoal, o que vocês acham? Posso começar aqui, Luiz? Eu acho que você está focando, e aí é normal, vocês estão começando agora, mas você está focando no como. Você está focando no método. E eu entendo, né, que o método seja de conseguir dominar as fraquezas, fortalecer as habilidades, as forças, que vem do desenvolvimento humano mesmo. Mas na hora da venda, a gente tem sempre que pensar no nível de consciência de quem está do outro lado. Quem está do outro lado, ele não se acha fraco. Ele não se acha nada, ele só acha que a vida é injusta, que ele não está conseguindo sair do lugar, que as coisas não acontecem para ele. Então, pensa numa forma de o que é essa pessoa que vocês vão vender, o que elas querem. É aquela coisa de venda o que eles querem. Na hora de entregar, vocês vão entregar o que precisa. E não tem nada de antiético nisso, né? Tem gente que acha, é antiético. Não, é vocês entender. O cara que está querendo desenvolvimento humano, o que ele quer ser? É esse o caminho que vocês vão buscar. E aí um método, fraqueza, fortaleza, o que for, vai ser dentro do método. Então separa método da Roma, que já é um caminho aí para você começar. Me soa um pouco veículo, né? Você dominar as fraquezas e tal. Isso aí é o veículo para se chegar em algum lugar. Que lugar é esse? O que teu avatar quer? Né? Eu acho que, acima de tudo, entender um pouco mais, focar um pouco mais no avatar e você conseguir entender o que o avatar quer como resultado final desse domínio das fraquezas e tudo mais. E você fala muito em batalha, forjar armas. É tudo penoso, sabe? Não soa atrativo. Não só parece veicular, mas não é atrativo. Talvez atrativo algo assim... eu ajudo você a ser uma arma XYZ para passar por cima. Eu ajudo você a ser um tanque de guerra para passar por cima dos problemas. Já sou um pouquinho mais atrativo, não sei. Mas talvez aí adentrar mais no próprio avatar. Que tipo de avatar é esse? É um avatar que está... Porque desenvolvimento pessoal é bem amplo, né? Então, para você conseguir fechar um pouco o ser, o que esse avatar quer? Ele quer sucesso financeiro, prosperidade? Ele é um avatar, uma pessoa que está passando por problemas familiares? Então, você tem que entender que tipo... Você tem essa clareza de qual é o teu avatar? Então, talvez não esteja tão claro. A gente vem trabalhando isso já faz alguns... Só para ter também uma ideia, já foram 30 lives. A gente tem feito, desde que a gente topou, começar para poder entender mesmo que esse era o grande problema que a gente viu, né? Não poder definir isso muito bem. Então, são 2 lives na semana, uma segunda e na sexta, de 30 minutos. Então, já foram 30 lives, né? Já foram 2 meses, mais ou menos, que a gente está. E nisso a gente foi pegando esses resultados, as pessoas que se abriam mais, que falavam com ele, chamavam, né? E aí esse avatar, ele começou a ser uma pessoa... e aí homens e mulheres, né? No início até a gente pensou em direcionar mais para homens, mas a comunicação começou a vir bastante mulheres também. Então ficou homens e mulheres de 20 a 40 anos que sentem uma grande dificuldade em superar alguns... e aí são problemas, mas às vezes até os sofrimentos, assim. Ontem eu conversava muito com ele sobre isso e a gente percebeu das pessoas que vieram mais, assim, e que começou, não só essas pessoas que vinham, mas que a gente olhava, é esse tipo de pessoa que a gente também quer como persona, como, enfim, público.
são pessoas que elas veem essa dificuldade em entender os seus sofrimentos, essas dificuldades da vida e não conseguir. Não é nada tão financeiro, não é uma questão que a gente vai ajudar pode ser um desenvolvimento pessoal e marketing digital junto, não, é a questão de desenvolver essa pessoa para que com essas potências que ela tem e não sabe que tem como desdobrar isso em potências, ela possa ir atrás de bom emprego, né, falar da ordem, falar de constância, então são essas pessoas que veem que nelas existe essa dificuldade de eu tô sempre naquele mesmice, a Aline até te comentar, né, a vida não tá tão legal, eu sei que podia ser melhor, né, mas eu não consigo encontrar... Ô Luiz, e o que seria uma vida legal, uma vida bacana para esse avatar? Você chegou a perguntar isso para esse? Porque esse, por exemplo, sair da mesmice da vida e alcançar algo, isso. Né? Na minha opinião, isso vai ser o destino, saca? Então, vocês chegaram a fazer o QRX que tem lá na fórmula? Tem na FL? O formulário, aquele de... Questionário raio-x, Questionário raio-x. Não, a gente fez pequenas perguntas. Então, você tem que fazer. Momento. Então, na minha opinião, você tem que sentar durante 2 dias inteiros, você com o seu expert, e fazer o questionário raio-x assim, como se fosse o documento mais importante da sua vida. É engraçado, porque muitas vezes parece bobo, mas... quando eu fiz o QRX, eu enxerguei meu avatar. Então, assim, se você fizer o QRX com o mesmo afinco, ou com mais afinco do que você fez essas 30 lives, na minha opinião, isso vai ser muito mais importante. Porque às vezes você faz 30 lives, mas as 30 lives elas não estão direcionadas para o teu avatar, não estão atrativas para o teu avatar. Você não vai chamar o teu avatar e não vai conseguir nem conversar com ele para entender mais sobre ele, sabe? Isso que tu fala, né? Hoje, em algumas dessas lives, o que a gente percebeu realmente é essa facilidade de trazer situações vamos lá, como que a ordem ela pode ajudar no teu dia a dia para não diversas coisas, mas principalmente para ordenar um pouco mais a vida como um todo. Para que todas essas, como eu falei, né, para que as tuas potências, para que as tuas qualidades elas realmente apareçam e que tu não fique, enfim, vivendo dia após dia sem sentido. Às vezes é aquela coisa de também a pessoa encontrar um sentido mais assim vamos filosofar um pouco para sua própria existência, né? Que a pessoa ela possa ter mais, às vezes falta esse direcionamento. E aí com as lives falando sobre esse tipo de conteúdo, né? Como que a ordem, como que a constância, e aí de novo, tô falando dos veículos aqui, mas foi isso que atraiu esse público e que a gente conseguiu encontrar. A gente realmente fez o caminho inverso, né? Não focou tanto assim em tentar escrever isso. O primeiro passo que eu dei com ele foram os 10 medos e os 10 desejos, né, possíveis, e aí foi tudo imaginário, porque a gente não tinha bem desenhado, né? E através desses 10 medos e desejos, né, que foi desenvolvendo essas 30 lives, né? Tá. E aí muito nessas lives o que a gente encontrava era isso. Oi. Vamos lá, algumas observações aqui, aí eu acho que depois a gente consegue partir para dar uma aterrizada no que a gente falou para a sua situação. Desenvolvimento pessoal é um nicho que tem uma bênção gigante e uma maldição gigante. Você já sabe qual que é a bênção e a maldição do desenvolvimento pessoal? Qual que é a bênção do desenvolvimento pessoal? Em uma frase. Eu vejo pela abrangência de públicos e temas a serem abordados. Exato, né? É uma abrangência enorme e se você for parar para pensar, todo mundo precisa. Cara, quem é que não precisa ser uma pessoa melhor? Todo mundo precisa. A maldição é que nem todo mundo quer. A maldição são duas. Primeiro, nem todo mundo quer. Segundo, é muito generalista. Você até pode entrar e expandir, mas, cara, pra entrar é igual o foguete quando ele tá saindo de órbita, ele não sai de qualquer jeito. Cara, tem o ângulo certinho que ele tem que ir pra ele não explodir na atmosfera. Você tem que achar este ângulo, porque depois que você, beleza, achou o ângulo
no caso do foguete, você adentrou o espaço, vamos falar assim. Você saiu da atmosfera, achou o ângulo para sair da atmosfera e entrar no espaço, aí beleza. Aí você vai embora. Então, tudo isso que você está me falando, ordem, batalha, trabalhar a virtude da pessoa e tudo mais, tudo isso é válido. Desde que você ache o ângulo para entrar. Digamos assim, desde que você ache o ângulo para trazer aquela pessoa para te escutar. Se você tentar falar nisso de uma maneira aberta, poucas são as pessoas que acordam querendo ser pessoas de melhor virtude. Muitas delas não sabem nem o que isso significa. Inclusive, parte do seu conteúdo raiz, você pode ter um conteúdo raiz só para explicar essa parte da filosofia, o que é uma virtude. Isso não é nada trivial, inclusive. Então, você prometer isso, cara, você vai estar falando com muito pouca gente. Com muito pouca gente, tá? Outra coisa, você falou, cara, eu fico com medo de, por exemplo, copiar o conteúdo do Ítalo Marcilli. O que eu faria se eu fosse você, que é o que a gente faz aqui? Para de seguir o Ítalo Marcilli. Se você faz uma coisa que, assim, se você entra em filosofia e ele também fala de filosofia, para de seguir ele. E assim, segue os seus estudos. Se vocês dois bebem da mesma fonte, tá tudo bem. Você não tá copiando ele. Vocês estão estudando, né? E tudo mais, se desenvolvendo ali, tá? Então, eu pararia de seguir. Por exemplo, aqui a gente não segue ninguém de marketing digital. Não porque a gente acha que a gente é arrogante o bastante para falar que ninguém... Não é nada disso. É só porque, cara, eu quero ensinar as coisas que eu aprendo e eu fico com medo de seguir um outro nome do marketing digital e às vezes falar alguma coisa que outra pessoa falou e aí às vezes, quando eu lembro que uma outra pessoa falou, eu ainda dou o crédito, mas às vezes você segue tanta gente, aí você ouve de aí você não sabe mais se você ouviu porque você aprendeu com ele, ou se foi uma coisa que você deduziu e cara, vira uma bagunça. Então, se você tá entrando meio que no mesmo nicho, eu no seu lugar, eu só posso, né? Eu não seguiria ele, não. Eu iria pelo meu próprio... Eu usaria mais esse tempo para realmente ouvir a minha audiência. E aí, realmente, eu assino embaixo que eles falaram aqui. Você tem um problema de avatar, que ainda não tá claro. E aí você tá falando com o mundo inteiro. A pessoa que olha para a vida e vê que a vida pode ser melhor. Cara, que pessoa não olha para a vida e acha que ela pode ser melhor? Qualquer pessoa. E falar com qualquer pessoa é ruim. Então, tipo assim, a gente tem que arrumar... E aí, só para fechar todo o raciocínio, o que vai, assim, ensinar filosofia e tudo mais, cara, tem um monte de gente que ensina. Alguns bem, outros mal, mas querendo ou não, tem várias pessoas que ensinam. O que vai te diferenciar o seu expert de todo o resto, por mais que ele também tenha muito de filosofia dentro do que você ensina para a pessoa ser uma pessoa melhor, é duas coisas. A sua Roma, igual, por exemplo, tem muita gente que ensina marketing digital. Agora, que ensina a fazer 6 em 7 é só a gente. Ou se tem outra pessoa que tenta, não tá nem aos nossos pés. Isso aí eu posso falar sem medo de ser arrogante. Ninguém tá nem aos nossos... Ninguém aqui que eu conheça, nunca vi alguém que chegue perto da gente em ensinar 6 em 7. Em marketing digital, aí, cara, tem muita gente boa no mercado. Isso aí não dá pra negar. Agora, marketing digital, bicho, é a gente aqui. É Érico Rocha, a Ignição Digital, não tem pra ninguém. Então, é a sua Roma que vai te diferenciar. Tá bom? Mas aí vamos tentar dar uma aterrissada nisso aqui pra você. Mas vamos lá, cara. Você fala, você ajuda a pessoa a dominar as suas fraquezas. Que fraquezas normalmente as pessoas têm que você ajuda ela a dominar? Bom, vamos lá. Isso agora a gente tentando achar um ângulo, tentando formar uma Roma aqui pra você. Sim. Bom, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, a questão geralmente que cai de novo, isso que eu falei, a ordem é uma coisa muito grande, assim, e a gente tomou esse assunto até para desenvolver um planner
que a gente buscou como se fosse uma isca, assim, para, enfim, um bom produto mesmo. O que é a ordem? Isso nem... Como assim a ordem? Organização, não? A organização, isso. A virtude da ordem, porque quando tu falou de virtudes, né, até eu ia comentar, isso é uma coisa que a gente está tentando mirar como a Roma, não digo a Roma porque a Roma tem que ser um pouco mais atrativa e mais clara, né? Mas no fundo, assim, é que a pessoa tem essa vida virtuosa. Porque tu buscando essas virtudes que são a ordem, a fortaleza, a constância, essas virtudes humanas, né? Elas, uma pessoa bem alinhada com isso, tu vai poder fazer isso não só na tua vida de trabalho, mas na tua vida de relacionamentos, né? Então, é esse ponto, né? E aí a ordem, né? A pessoa organizada, ordenar a sua vida, ordenar o seu tempo, principalmente o seu tempo, né? Focar nas coisas que precisam ser focadas, e tu não consegue entender o que tu precisa focar se tu não tem ordem, né? Se tu não estipula bem como que vai ser o teu dia a dia, se tu não... Enfim... Luiz, pode falar, Felipe. Interromper, mas qual que é... Eu acho que o que você tem que chegar é por que essa pessoa quer ter organização? Para que ela quer ter tempo? Qual que é o objetivo dela quando ela tiver o tempo? Sim. Chegou a explorar isso? Porque não sei. Pois é. Eu acho que é isso. Porque, por exemplo, ó, a gente estava falando aí do desenvolvimento pessoal, que o Hugo falou que, cara, é um big nicho, né? Todo mundo precisa de desenvolvimento pessoal. Mas tem gente que precisa, por exemplo, para sair da depressão. Uma Roma, por exemplo, não sei se é o teu caso, mas você entende? A gente tem que entender qual que é o caso. Porque sair da depressão, por exemplo, eu ajudo você a sair da depressão em X dias. É tipo assim, você tava falando... É analogia, cara. O desenvolvimento pessoal é o espaço sideral, ele é gigantesco. Agora, se você não achar o ângulo certo, você explode na atmosfera e não chega lá nunca. Você não acessa aquilo. Você não tá acessando a pessoa, né? É isso que o Felipe tá falando. E uma coisa importante também, Luiz, que o Felipe falou, só para eu completar aqui, a gente tem que ter cuidado quando a gente está começando, porque a gente foca nos big players, né? Nos grandes. Então, você falou aqui pelo Marcile, né? Wendel, que são pessoas que já estão um tempo no mercado, que já tem uma audiência, que quando você chega num ponto que você já é autoridade, você pode falar sobre qualquer coisa que as pessoas vão estar ali prontos para te ouvir. Porque ele já é reconhecido, ele já é uma referência. Só que quando você está entrando no mercado, você não vai conseguir competir com ele num grau de abrangência desse tamanho. Então, é melhor vocês pensarem né, o que você pode fazer num micronicho, escolhe um micronicho, foca naquele micronicho, fala com essas pessoas, vende para essas pessoas, e à medida que vocês forem crescendo, ganhando visibilidade, pode até ser que vocês queiram ampliar, e pode ser que não, que você continue no micronicho. Então, pensa no micronicho, porque a gente vê o grandão e quer usar ele como referência, achando que a melhor forma é ir no mesmo caminho do grande, mas o grande começou menor para conseguir chegar no maior. Inclusive, esses que você falou também, se você for pesquisar lá atrás, o nicho foi de pequeno para grande. Então, pensa nisso. Exatamente. Porque, por exemplo, você falou daí, eu falei da depressão, você falou, não é isso. Beleza, por exemplo, outro exemplo seria tirar o projeto do papel. Para você tirar um projeto do papel, você não precisa ter exatamente isso? Talvez seja isso. Eu não sei se o micronicho entra a questão do autoconhecimento. Não sei se seria um micronicho, porque ainda assim está dentro do desenvolvimento pessoal. E ainda é muito grande, né? Mas vamos lá. Luiz, aí o autoconhecimento para quê? Entende? Eu acho que esse é o lance. O para quê? É o objetivo. Qual que é o objetivo final? Acho que é aí que você vai encontrar o destino. E o destino tende a ser bem mais atrativo do que o veículo. Mas vamos lá. Tirar um projeto do papel é melhor do que ter autoconhecimento, sei lá, para quem quer tirar o projeto do papel. Sim, é só para... eu tô só tentando ver se a gente consegue extrair isso dele nesse tempo que a gente tem. Às vezes demora, isso às vezes dá para fazer rápido. Você falou do seu avatar, você escreveu as 10 dores e as 10 aspirações dele? Ô Luiz? Sim. Você tem isso aí? Temos. Vamos lá no Notion. Em algum lugar aí. Você... você deu uma alucinada, como o Érico gosta de falar, né? Porque quando você não sabe, a primeira coisa que você faz é alucinar. Eu acho que deve ser assim.
Mas é tudo... Porque você entende, cara, tudo isso que você falou pra gente é o veículo. Mas a gente tem que achar uma coisa que o avatar quer que esse veículo entrega. Que é aquilo, cara. Você tem que achar o ângulo pro foguete sair. Se ele não sair, você não acessa o espaço sideral. Por mais que ele esteja lá, ele seja gigantesco, você não acessa. Porque você acessa como? Você acessa achando uma coisa que a pessoa quer, que o avatar quer, né? Esse é o segredo da coisa. Porque se você acha, por exemplo, aquilo que o Felipe falou, ele falou assim, cara, tudo isso, virtude, desenvolver, é muito penoso. E é mesmo. Só que não tem problema ser desde que você ache uma coisa que o avatar quer pra você chamar ele. Claro, você quer aprender isso? Sim. Aí, vide a gente. Ó, você quer aprender a fazer Sense7? Quero. Aí quando a pessoa tá com a gente, cara, tem conteúdo raiz pra dizer que não é fácil, pra dizer que não é típico, porque pra falar, cara, você tem que... Pra dizer que não é... Você vai ter que trabalhar muito pra fazer, mas que vale a pena e tudo mais. Né? Então, mas vamos lá. Você achou aí as dores e aspirações? Eu vou abrir no WhatsApp aqui que eu mandei pro Expert. Eu não achei nada. Né, o Felipe e a Aline, eu tô tentando... Será... de repente, nas dores e aspirações, a gente acha uma coisa concreta aí. Que clique com o Felipe, com o Luiz Felipe, né? Porque também tem que clicar com ele ali, tem que fazer sentido para ele. Uma coisa que eu vejo, principalmente o pessoal do desenvolvimento humano, é que o especialista, ele é tão apaixonado pelo que ele estuda, que ele entra naquele mar do conhecimento, então ele acha lindo, então ele fala das virtudes como se todo mundo soubesse que era virtude, ele não fala organização, ele fala ordem, né? Então a gente tem que ter cuidado até com essa forma de comunicação, porque se vocês forem usar essa comunicação, pode usar? Pode, mas vocês vão trabalhar com especialistas também. Até a comunicação é importante para isso. Então eu vou fazer um treinamento de autodesenvolvimento para quem gosta de filosofia. Ponto. Pode ser uma Roma. Se vocês gostam da linguagem mais erudita, mais acadêmica. Até para isso, a gente precisa dosar. Não, eu quero falar com a mãe ou com o pai que está em casa trabalhando, pagando conta, e que ele também precisa desenvolver as virtudes dele. Mas se eu começo a falar com ele na linguagem filosófica que eu estudo, ele nem presta atenção em mim, porque ele está preocupado em pagar as contas, em levar o filho para a escola, em ensinar a criança a parar de fazer birra, e por aí vai. Então, cuidado com isso, Luiz. Eu sei que você não é especialista, mas como coprodutor, você tem que orientar o teu especialista nisso, porque me parece que você está entrando na linguagem dele. Ao invés de você tirar ele do mundo acadêmico e trazer para a parte do marketing, ele está te levando também para uma linguagem muito mais filosófica, que não tem problema. O problema é, se vocês não estiverem vendendo para um público que é voltado mais para essa parte acadêmica filosófica, vocês vão ficar falando, todo mundo vai achar, ai, que lindo, mas não vai vender nada depois. Então tem que ter esse cuidado. Ô, Luiz, você tem que ser meio que o advogado do diabo, sempre com um chapéu de lançador. Falar, porque a filosofia não, filho. Filosofia não. O que nosso avatar quer? Qual que é o objetivo dele? Entendeu? Você tem que... Exatamente. Uma vez que você trouxe a pessoa lá, aí sim você pode falar, né? Ver marketing digital, tem muito jargão e tudo mais. Mas, cara, vamos lá. Vamos tentar um outro... Achei. Você achou? Diga, vamos lá. Quais são as 10 aspirações? E aí, olhando aqui, vai ter muito disso que vocês estavam falando, né? Porque realmente eu compartilho muito com ele desse meio, assim, Você né? provavelmente então, deve viver isso também, né? Você deve estudar, não. A falta de... Os medos ali, foi os primeiros que a gente botou aqui, né? A falta da sinceridade, né? A falta dela, falta de sinceridade, não saber tomar decisões, não saber decidir, a capacidade de continuar, de não desistir, a falta de constância, ordem, desordem, desorganização, a preguiça, a maledicência, né? As fofocas, fragilidade, a busca demasiada de prazer, só prazer, ansiedade e o medo do fracasso e o medo, às vezes, até de morrer, né? Tá. Tem aspiração? E daí os 10 são bem-sucedidos profissionalmente,
Os bons relacionamentos familiares e com relações afetivas, né? Cultivar as boas amizades, divertimento, uma alegria, ser mais interessante, se importar com os menos favorecidos, formar bem o seu imaginário, a sua cabeça, lembranças inúteis da memória, né? Cara, eu acho que isso daí, só uma coisa pra você... Isso daí que você tá me dizendo são todas coisas que as pessoas precisam. Eu não sei se elas aspiram isso. Elas precisam. Isso leva elas pra uma vida melhor, vamos dizer assim. Uma vida virtuosa, exatamente, tá? Mas eu não sei se elas aspiram isso, tá? Essa é a grande lance. Tipo assim, isso daí pega alguém que já foi chamado pelo caminho da virtude e eu posso estar errado, mas eu acho que esse mercado é pequeno. Mas deixa eu tentar. Tem uma coisa que você falou que me pareceu concreto e, cara, é uma puta habilidade, é saber tomar decisão. E não é todo mundo que sabe fazer isso. Então pode ser uma coisa... Isso é concreto. Cara, você sabe tomar decisão, as pessoas mais bem pagas do mundo são as pessoas que sabem, sei lá... Eu levei para um lado financeiro, né? Mas pessoas mais bem pagas, pessoas que têm bons relacionamentos, a pessoa que sabe tomar decisão, que sabe decidir por, sei lá, escolher o parceiro ou a parceira certa, sabe a hora de, enfim, de casar ou não casar, sabe tomar esse tipo de decisão. Geralmente são as pessoas, vou falar assim, são as pessoas mais bem-sucedidas, são as pessoas que sabem tomar boas decisões. De repente, sem usar a decisão para acessar o espaço sideral pode ser uma coisa. Uma outra coisa aqui. Poxa, tem um monte de gente que fala, sei lá, tem o Ítalo, tem o Wendel. O que o seu especialista é diferente deles? Por que eu não vou aprender isso com eles e eu vou aprender com o seu especialista? Não sei se eles... Eu pensei muito nisso e uma coisa que eu levei para uma pergunta lá no fórum, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, foi se a linguagem seria um grande diferencial. Porque, de novo, o Wendel talvez atraia o mesmo público, mas também tem uma chamada diferente para essa coisa da vida épica. O Ítalo com a questão da realidade, mas também a forma como ele fala, a forma mais dura, uma forma mais pesada, que pega ali a pessoa. E para o meu expert, a gente sempre pensou muito na forma didática dele, enfim, essa tranquilidade nas palavras, mas também essa questão dessa frase que eu comentei com vocês, né? A vida do homem sobre a terra é uma luta. Esse aspecto de uma linguagem, mas aí talvez seja muito imaginativa, mas de conduzir a pessoa um pouco nesses caminhos, de pensar mesmo a vida como essa batalha diária, que sim, como o Felipe comentou ali, pode ser um pouco mais pesado, mas que a pessoa se diz, putz, é uma batalha, então, mas de conduzir essa pessoa para pensar nisso na vida assim mesmo como algo mais concreto. E aí a gente começou a pensar nessas armas. Se a vida do homem sobre a terra é uma batalha, o que você usa na batalha? São armas, né? Então, essas virtudes, né? Todos esses veículos que eu fui falando, né? A gente foi pensando nisso como essas armas que a pessoa usaria para lutar a batalha que é a vida, né? Então, eu pensei muito nessa questão de linguagem, talvez tenha pessoas que não se agradem com aquele tipo de conteúdo do Ítalo ou de outros, e talvez pela proximidade vão se agradar desse conteúdo. A forma, o resultado final, talvez, que é melhorar a vida das pessoas, é comum para todos. Mas a forma como isso é abordado, a linguagem, essa transmissão, eu senti que isso é uma coisa diferente. Além, óbvio, da forma, do conhecimento que ele tem, que é uma coisa, enfim, muito boa, né? Então, ele sabe lidar com essas situações. Não, mas conhecimento, cara, você tem que saber gerar um determinado resultado na pessoa. Linguagem pode ser, eu diria que... Eu não sei, o que vocês acham, Aline e Felipe? Me parece que não é tão forte o diferencial ser somente a linguagem. Você fala tanto em a vida e a batalha, você tem que escolher as armas. Cara, eu acho que você tem que escolher uma arma e começar por uma. Cara, é a espada. Beleza. Ou é o arco e flecha. Cara, eu vou te ensinar tudo aqui, usando a metáfora, né? E eu acho que o grande lance é você parar nas lives e reassistir e ver
qual que é uma coisa, por exemplo, saber tomar decisões na vida. Às vezes isso é uma arma que você pode ensinar. Eu sei que tem várias, tá? Mas você começa por ela. É uma arma que resolve um monte de problema. É uma arma que você precisa... Eu acho que o caminho virtuoso vai te ajudar a tomar a decisão melhor na vida. Pessoas virtuosas, eu acho que elas tomam decisões boas para elas. São pessoas que sabem tomar decisões boas para elas próprias, né? E, consequentemente, tem uma vida boa. E você entra... Você tem pelo menos um ângulo para entrar. Eu não sei. O que vocês acham aí, Aline, Felipe? Eu gosto. Eu acho que essa história da batalha continua. Eu acho que eu vou bater na tecla de novo. Eu acho que isso é muito penoso. Eu acho que isso é um tipo de abordagem que você pode dar, de repente, num lançamento que você vai fazer temático lá ou numa série de conteúdos raízes. Numa raiz, exato. Mas como Roma, como objetivo final, eu não sei. Mas, de repente, eu ajudo você a tomar a melhor decisão para cada área da sua vida e assim, algo assim. Eu acho que essa ideia do Hugo de focar em tomar a decisão mais acertada em cada área da sua vida, eu acredito que vai soar melhor, sabe? Se eles têm medo de decidir, se eles não conseguem decidir, se esse avatar não tem essa dificuldade. Você já tomou decisões muito ruins, né? Se ele já tomou decisões muito ruins para a vida, né? Decisões erradas, vamos falar assim. Tipo, não precisa prometer, não precisa colocar como Roma tomar a decisão certa, mas tomar a decisão mais certa possível diante das informações que ele tem. Então, aí precisa lapidar isso, né? Precisa deixar isso simples, precisa deixar isso fácil precisa deixar isso gostosinho de mastigar, né? Luiz, minha orientação aqui vem muito do que o Felipe falou, de vocês pararem, olhar o raio-x. Acho que vale muito. O raio-x não dá para fazer em meia hora, não dá para fazer em uma hora. Vocês têm que pegar um final de semana, tem que pegar um dia todo, mergulhar naquilo. E, de repente, porque tem alguns caminhos, ou você vai por um tema ou você vai por um grupo de pessoas. Você pode falar sobre tudo isso que você falou para gente para um público específico. E aí você também começa a funilar aquele público. Então, entender isso, qual é o público ou qual é o tema. Eu vou falar de produtividade, eu vou falar de desenvolvimento para relacionamentos, eu vou falar de desenvolvimento para finanças. Escolher ou um recorte do desenvolvimento humano, de tema, ou um grupo de pessoas. Porque aí você vai começar a deixar isso mais claro. Mas eu acho que vai precisar muito de vocês sentarem para desenhar isso, questionar e olhando para fora, não olhando para dentro, para vocês. Porque eu sei que vocês têm facilidade de olhar para dentro. Então, o exercício é olhar para fora, olhar para o outro. Ir para o campo. Vai para o campo de batalha, para o campo de pesquisa. Escuta as pessoas. Às vezes, que vocês acham que elas querem, elas até querem, mas não com essas palavras. Ou elas nem sabem que querem isso. Começa a imaginar... Acho que começa a imaginar o teu avatar dando um depoimento depois. Nossa, foi muito massa porque eu consegui... O que ele vai ter assim? Vai falar de boca cheia, porque você vê os depoimentos do FL, você vê, não, eu fiz tantos mil em 7 dias. Então, assim, é uma coisa que vai encher a boca do teu avatar na hora que ele for dar um depoimento. Que resultado ele vai falar de boca cheia, né? A gente vai pensar na o resultado, não pode ser, o avatar não pode falar, eu achei o Felipe uma pessoa incrível, ele explica muito bem. Não, cara, ele tem que atingir um resultado. É isso que... Parece meio distante essa coisa do sentido da vida, porque, de novo, essa coisa de desenvolvimento pessoal, o difícil está sendo nisso, né? Porque, pensando hoje, né, o depoimento maravilhoso seria, né? Participei dessa formação aqui e me despertou realmente para olhar para a minha vida com mais sentido, não é? De novo, né? Vou falar também aqui, mas não é viver dia após dia sem, né? Sem pensar no hoje, né? Tem uma pergunta muito forte, né? E se eu morrer hoje? Se tu morresse hoje? São várias perguntas que caem daí, né? O que as pessoas falariam de ti?
mas principalmente o que tu deixaria. Então, é como se a pessoa ela tivesse que refletir. Luiz, eu vejo muito mais uma pessoa falando assim, nossa, eu fui lá e fiz, e agora eu consigo tomar qualquer problema que acontece na minha vida, eu consigo tomar a melhor decisão. E essas melhores decisões me levaram a ter uma vida mais feliz, a ter uns relacionamentos melhores, a ter um emprego melhor, a ter mais... E ela contar, sei lá, tenho um relacionamento melhor com meu pai, que eu vivia brigado e agora, tipo, por causa disso eu consegui resolver um problema. Por exemplo, eu tenho uma vida muito melhor. Por exemplo, cara, vivia 10 anos brigado com meu pai, hoje eu não vivo mais. Ou eu estava há 10 anos tentando ter um emprego melhor. O lance é a vida, olhar pra vida com sentido. Cara, isso... É difícil ter tração para isso, cara. Isso tem que se traduzir num resultado palpável para a pessoa. Eu acho que e assim, pra gente fechar aqui, né? Eu sempre gosto de fechar o que seriam as ações que a gente aqui, nós os faixas pretas, a gente recomenda que o Luiz Felipe deva priorizar. Eu acho que é revisitar o Avatar, e aí é seu papel, Luiz Felipe, como lançador, mediar isso. Quando estiver falando de aspiração, tem que ser coisas que o Avatar aspira e não coisas que ele precisa. Naturalmente, o seu especialista, ele tem um olho, ele é apaixonado, ele já lidou, ele sabe o que a pessoa precisa, mas não a descrição do Avatar não é o que ela precisa. Para criar o método, sim, você precisa saber o que ela precisa, mas para você descrever, para você fazer conteúdo, tem que ser o que ela quer e o que ela aspira a ser na vida. E não o que ela precisa. E assim, pode ser que você lance... Aí, qual que é a prova de fogo? Você fazer um lançamento, você ainda não fez nenhum, né? Mas, cara, vai lá, então faz um lançamento... com uma vida com sentido e ver, de repente, cara, se as pessoas comprarem isso, beleza, aí você acertou na mosca. Você acertou o que as pessoas querem, tá? Mas eu acho que, assim, eu priorizaria essa questão do Avatar, tipo, realmente dedicar um tempo e energia para chegar no que as pessoas querem. Entender se realmente o que elas querem é olhar para uma vida... Querem... É exatamente isso verbalizado dessa forma. Ter uma vida com sentido. Que elas acham que a vida dela não tem sentido. Tá? Então, eu acho que uma outra coisa para ser priorizada também é essa questão da Roma. Cara, procurar alguma coisa mais concreta, um ângulo de entrada. A gente deu uma sugestão aqui, tem que ver se depois você tem que sentar e ver se isso realmente faz sentido, que é ensinar a pessoa a tomar boas decisões, as decisões certas para a vida dela. E eu acho que para mim são as duas coisas mais e tem uma terceira que não foi falada aqui, fazer um lançamento. Você precisa lançar e ver se as pessoas querem isso mesmo ou não. Você só vai saber quando você lançar. Certo. E aí, gente, vocês concordam? Aline, Felipe, vocês acham que tem alguma outra coisa que ele precisa priorizar? O que vocês acham? Além do raio-x. Raio-x, o que o Hugo falou de revisitar o Avatar, e, cara, esse negócio de lançar é mágico. Porque quando você lança, você descobre uma pancada de coisa que você pode ficar pensando meses a fio, e num lançamento... Você consegue ter muito mais clareza, né? Muito mais objetividade para lidar com o assunto. Então, realmente, vai lá e lança. Beleza, Aline? É isso mesmo que a gente já falou aí. É raio-x, Avatar, testar, entender. E uma coisa importante é o Luiz ficar aí como fiscal da linguagem, para não ficar o tempo todo indo só pro estudo dele, especialista, e não esquecer quem está do outro lado. Tem que ser o advogado do diabo mesmo, cara. Você precisa ser chato com isso. Que aí a coisa vai caminhando. Perfeito. Show de bola, Luiz. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado pela atenção de todos. Ajuda, com certeza. Espero em breve poder trazer esses resultados aí, compartilhar com vocês, que foram muito úteis para mim. Obrigado mesmo. Vai sim, cara. Parabéns, manda ver, viu? Bom, pessoal, esse foi o primeiro convidado.
a nossa próxima convidada é a Carla Moraes. Carla, tá aí? Olá, tô aqui, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Tudo bom, Carla? Você tá falando de onde? Tudo jóia. Olha, não achem estranho, mas eu estou falando de Palestina, no interior do estado de São Paulo. Isso já me deu muito problema. Não é aquela Palestina, é outra. Outra Palestina, legal. E vamos lá, gente. A Carla, ela é do nicho de inglês. Então, Carla, você é a mesma coisa. Você vai ter 2 minutos para poder descrever seu problema pra gente. E depois a gente vai ter aí por volta de 20 para poder te ajudar da melhor forma possível. Quando você começar, eu dou o start aqui. Certo. Bom, eu já fiz 2 lançamentos, né? 2 lançamentos sementes que, como dizem por aí, floparam total, né? Nenhuma venda. E aí, assim, eu fiquei muito pensativa sobre qual que é o problema, né? Por que não gerou nenhuma venda? Qual que era o problema? Fiquei revisitando a minha Roma, avatar, oferta e tentando reescrever tudo, né? E a hora que eu coloquei no papel aqui, para vir falar com vocês, eu percebi que estava tudo mais do mesmo. E falei, gente, é por isso que não deu certo, né? De uma coisa para outra eu não senti evolução. E dentro desse processo todo, né, de um lançamento e do outro semente e tudo mais, eu percebi que eu tinha subnichado demais, eu acho. Porque assim, eu fiz um produto que focava extremamente em pronúncia, que é o que as pessoas sempre dizem, eu tenho problema com pronúncia, eu não consigo fazer pronúncia direito, eu tenho medo de falar errado. Então, eu fiz um programa de treinamento que eu chamava, né, para pronúncia. E aí, durante os lançamentos, eu percebi que eu achava esse produto profundo demais para minha audiência. Porque as pessoas, elas precisam, de uma maneira geral, falar inglês. No Brasil, pouquíssima gente fala inglês, né? Então, eu fiquei pensando, falei, eu acho que eu subnichei demais. Então, assim, agora, né, como tudo mudou, e realmente, assim, a gente está reestruturando totalmente o curso, o lançamento e tudo mais, a gente conseguiu definir, eu acho que uma nova Roma, que é do 0 à fluência sem estudar gramática, né? E o problema agora é a oferta. Eu ainda não consegui chegar, eu ajudo você a chegar, a sair do 0 até a fluência sem estudar gramática. Ok. E é a mesma coisa da Roma, né? Então, assim, eu tô meio que patinando nesse momento, nesse estágio, né? E é uma coisa muito difícil, né? Porque, assim, eu mudei completamente meu enfoque. Porque, como a Aline disse, né? Eu acho que eu estava como expert, navegando no mar do conhecimento lá, né? Quase me afogando naquelas águas todas, tentando procurar achar essas pessoas que precisavam de pronúncia e que precisam de pronúncia, só que não é isso que elas procuram exatamente, aquela velha história, você tem que prometer uma coisa e entregar o que eles precisam mesmo, né? Então eu percebi que se talvez eu desenvolvesse um curso do 0 à fluência, fosse uma coisa mais genérica e que talvez realmente atingisse o maior número de pessoas, e dentro desse curso, esse meu curso de pronúncia está incluído. Então o meu problema agora, eu acho que é a oferta. Eu não consegui definir uma diferente que seja diferente da Roma, né? Que seria do 0 à fluência sem estudar gramática. Acho que é isso. E aí, gente? Eu tenho uma pergunta para Carla. Diga. Carla, você falou que você fez 2 lançamentos de sementes e que teve 0 venda, né? Isso, Além da questão da Roma, enfim. Você tem audiência? Nesses lançamentos tiver audiência? Como que é a sua audiência? Então, é uma outra coisa que eu também, eu fui atrás de ajuda, né? Eu agora estou tentando me associar a algumas pessoas para dar uma reestruturada, né, com relação à audiência. Minha audiência é muito pequena, né? O meu Instagram é pequeno, eu tenho um canal no YouTube que é pequeno também, e talvez esse tenha sido um grande problema mesmo. Eu preciso, na verdade, consolidar a minha autoridade no digital, porque fora do digital eu já sou uma autoridade no ensino de inglês, né? Mas talvez realmente as pessoas ainda não me conheçam o suficiente no digital. Então a gente está tentando, com uma pequena equipe agora, né, tentar acertar essa questão da autoridade. Uma perguntinha rápida, Carla. Essa Roma do 0 à fluência sem gramática foi o que você usou nesses últimos 2 lançamentos que você fez? Não, essa é a nova Roma. A Roma que eu usei nos 2 últimos lançamentos domine os 2 pilares fundamentais em inglês, o listening e o speaking. Péssima. É engraçado que depois a gente vai olhar as coisas e fala, eu não acredito que eu falei isso, meu Deus do céu, estava muito ruim, né?
É engraçado demais. A hora que você põe no papel, realmente, que você vai olhar e fala, como que eu fiz isso? Mas o bom é o que o Felipe falou agora há pouco, que depois que você lança e você senta para analisar o que você fez, você toma um banho de choque de realidade, é uma coisa assim, tava muito ruim, né? É engraçado isso. Eu tenho essa consciência hoje, né? Eu e o meu lançador, a gente tem essa consciência, a gente conversa bastante e tudo mais, né? Então a gente sabe que tava muito ruim. E a hora que eu fui ler as minhas ofertas, eu tenho até vergonha de falar para vocês. Era uma oferta quilométrica, que assim, eu falava e achava que não ia entregar nada, né? Mas... A pessoa falou assim, é lógico que ela não vai entregar nada, é óbvio, tá me enrolando. Mas vamos lá. Então, a gente ia falar da Roma, mas eu acho que a Roma, se você mesmo percebeu, inclusive você percebeu, é uma coisa enorme. Mas você ia falar, Felipe, foi mal. Você estava falando antes. Eu ia perguntar desse lance da Roma. E a Roma já está bem melhor. Da autoridade, eu ia perguntar como é que está a produção de conteúdo, produção e distribuição de conteúdo. Que, na minha opinião, isso é uma coisa que traz muita autoridade, né? Isso que vai trazer autoridade no digital. Então, com relação à produção de conteúdo, eu sou verborrágica, eu digo, na internet. Eu tenho um excesso de conteúdo, eu acho, né? Então, assim, eu cheguei a produzir 9 raízes por semana. Então, assim, eu fazia live todo dia de manhã, o chamado Book Club, onde eu fazia leitura de livro, explicava gramática e tudo mais, fica lá. E faço uma live de terça-feira à noite, né, que é o Por Dentro da Pronúncia, onde eu explico coisas referentes à pronúncia mesmo. Então, eu dou dicas de como as pessoas podem melhorar a fala e vocabulário. E a gente estava distribuindo. Todas elas? Só que pouco. Não, acho que é só essa da terça-feira à noite a gente estava distribuindo. E aí a gente percebeu também que, assim, tem que distribuir mais, né? E a gente também precisa começar a fazer Nutelas, porque a gente não estava fazendo Nutelas. Então, assim, eu produzia muito conteúdo raiz, né? Porque eram 9 lives por semana, mas não tinha nenhum Nutella. E aí eu acho que isso também é uma coisa que a gente caiu a ficha, né? Do tipo, tem que ter conteúdo raiz, mas também tem que ter um Nutella, porque é isso que chama a pessoa para o seu conteúdo raiz, né? Na verdade. Então a gente agora está reestruturando também toda a parte de distribuição de conteúdo, porque a gente também percebeu que pisou na bola nesse quesito. Cara, falar pro seu lançador, distribuição de conteúdo, você faz no Facebook e no Google? E no YouTube? A gente estava fazendo, eu acho que a gente fez só Facebook e Instagram, eu acho. Quando eu digo Facebook, eu digo Instagram. Eu quero dizer porque tá dentro do Face. Cara, você tem que estar no YouTube também. E assim, o jeito novo que se distribui conteúdo, você distribui todos eles com o mesmo orçamento. Eu só tenho um orçamento mínimo para começar. Cara, não importa. Se você fez 10, você coloca 10 vídeos na campanha de distribuição. Então não tem por que você distribuir só um. Isso não faz o menor sentido. Só para você saber uma coisa, tá? Mas você tem um super conteúdo lá e não está sendo distribuído. Às vezes o da quinta é muito melhor e porque você acha que é o da sexta. Eu peguei o da terça. Você põe tudo na campanha. Entendi. Tranquilo. Diga, gente. Vocês vão falar? Carla, eu ia falar que eu gostei da nova Roma que você colocou. Sim. Acho que ela ficou mais atrativa, ela ficou mais atraente, né? Poxa, eu quero ficar fluente sem precisar aprender gramática, porque eu acho que é uma coisa que o pessoal não gosta mesmo, é meio chato, coisa de escola, ficar estudando gramática. Então, acho que essa Roma eu gostei, achei que ficou bem prática. E uma coisa que eu ia falar para você está fazendo 9 conteúdos por semana, e aí você falou excesso de conteúdo. Você está gastando energia demais. Se você não está distribuindo e tua audiência é pequena, quantas pessoas que assistem? Você já viu isso? Quantas pessoas que estão chegando nos seus 9 conteúdos? Geralmente, sim. Por exemplo, no Instagram, gira em torno de 20 e poucas pessoas que veem, sabe? E aí, lá no YouTube, fica assim. Às vezes tem 3, 4, 5... É porque você está começando lá. Sim, eu tô começando.
Mas lá, colocar no YouTube eu não energia. distribuo. Então, colocar energia de repente, não precisa fazer tantos, não precisa fazer 9, mas colocar, distribuir tudo, como o Hugo falou, né? Pegar uma verba pequenininha, colocar tudo para distribuir, porque as pessoas precisam chegar. Se as pessoas não chegarem no teu conteúdo, não vai adiantar você fazer todo dia se ninguém está chegando até ali. Então, acho que o foco agora também é trazer essa audiência, construir uma audiência, porque a base para você ter o produto é ter uma oferta boa, mas você precisa ter alguém para vendo essa oferta. Se não tiver ninguém vendo, você não vai vender. Acho que olhar agora também nessa fase do lançamento para isso. Quanto vocês conseguem distribuir? São 3. Então, faz 3 na semana. Não, vamos lá. Só uma coisa aqui. Cara, distribuição independe do tanto de conteúdo que você faz. Eu, por exemplo, Cara, se você consegue fazer 9, faça 9. Porque na campanha de distribuição, você coloca todos os vídeos que você fez naquela semana. E o orçamento, você dá o orçamento da campanha. Então assim, se você consegue fazer 9, minha visão, tá? E faixas pretas, eles discordam. Você vai lá no Plat, às vezes alguém fala alguma coisa, eles têm pontos de vista diferentes. O meu se você faz 9, cara, se você consegue fazer 9, faça 9. E aí o seu cara de tráfego, o seu lançador, ele tem que saber distribuir. E se ele está distribuindo só um, ele está fazendo errado. Ele tem que ir lá e assistir o curso de tráfego de novo. E ele tem que aprender a distribuir todos os 9. Quanto mais você faz, mais... Oi? Eu também sou do If You're in Trouble Doubles. Consegui fazer 20 por semana, faz. Mas aí, deixa eu colocar meu ponto de vista aqui como expert também, né? Porque eu produzo muito conteúdo. Aí minha dúvida é, além de fazer essas 9 lives, você está conseguindo fazer outras coisas? Por exemplo, interagir com essa audiência, responder caixinha de pergunta, responder pessoas que estão te perguntando, te respondendo. Porque é importante dosar a energia que você está colocando. Porque eu vejo muitos especialistas fazendo isso. Olha o que você está fazendo. Live, 3 por dia. Mas e aí? Você faz stories? Não, que não dá tempo. Você coloca uma caixinha de pergunta? Não, que eu não tenho tempo de responder. Você responde seus directs? Não, porque eu não consigo. Então, é nesse ponto de entender qual é o caminho que você consegue entregar com uma boa qualidade, distribuir tudo. Fez os Nutellas, distribui os Nutella tudo. Né? Coloca tudo para distribuir. Mas é importante você entender dessa tua audiência e ver uma forma de falar. Tem uma amiga que ela responde 80 caixinhas de pergunta por dia. 80. Eu não consigo responder isso. Mas ela coloca, né, foco para responder 80 caixinhas de pergunta todo dia. Então, é entender do especialista o que ele consegue fazer sem deixar a energia num lugar só. Não sei se faz sentido aí, Hugo. Não, exato. O que eu digo assim, se você for usar, assim, conteúdo é uma coisa muito importante. Se você for usar o conteúdo para fazer outra coisa, um outro tipo de conteúdo, aí tá tudo bem. É só, eu não baixaria só por causa da distribuição. E assim, e tem outra coisa também. Se vocês quiserem falar aí, vocês podem, tá? Vocês têm preferência, vocês faixas pretas. Eu só ia dar uma emendada aqui no que a Aline falou, que é o seguinte, também mais importante do que a quantidade é se esse conteúdo está alinhado com a nova Roma. Então, sei lá, eu acho que uma boa parte desses conteúdos você vai ter que explicar sobre essa oportunidade de conseguir do zero à fluência sem gramática. Eu acho que você tem que explicar essa parada. Por que isso é possível? Sabe? E está extremamente alinhado. Então, porque é aquela história que a gente estava falando do foguete, que o Hugo falou, você precisa estar no ângulo certo, né? E às vezes você pode fazer 80 raízes por semana. Se estiver desalinhado com a Roma também, não adianta nada. Você está indo mais rápido ainda para o lado errado, entendeu? Para explodir, né? Vai explodir a hora que entrar na hora que tentar acessar. Exato. Eu
eu dei um tempo agora no que eu chamo de book club, né? Porque justamente dentro da minha Roma, eu não ensino gramática para as pessoas, porque esse foi o jeito que eu aprendi. E existe um método que realmente ensina as pessoas sem o estudo de gramática. Eu aprendi sozinha por ele, do nada, né? Da minha cabeça. E mas, aí mas você falou que tinha um quadro que você falava da gramática, não tinha? Exatamente, foi nesse que eu pausei. Esse eu pausei, que era a live diária, que é o Book Club. E lá eu explicava gramática, pronúncia, vocabulário e tudo mais. A hora que agora eu mudei a Roma... Você não para não. Agora você não para não. Agora você transforma ele em Exato. porque você não precisa de gramática para ir do zero à fluência. Exato. Agora é estruturando realmente tudo, desde o conteúdo, a distribuição do tráfego e tudo mais, assim, nós estamos, né, com os cabelos assim, né, tudo em pé, porque a gente vai ter que reestruturar tudo mesmo, porque depois desses 2 lançamentos tenebrosos, né, onde a gente colocou tudo no papel e viu que estava tudo horroroso, e aí a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa para dar certo agora, né, como o Érico fala assim, foguete não dá ré, então assim, eu já fui, agora eu tenho que melhorar esse negócio, eu tenho que dar um jeito desse negócio, achar esse ângulo aí pra gente entrar direitinho, né, aí na estratosfera pra gente conseguir surfar nessa onda. Então a gente está reestruturando absolutamente tudo, desde o meu próprio curso, né, que era um curso extremamente aprofundado sobre pronúncia e tudo mais, né? E agora ele é realmente um curso que te ensina do zero à fluência sem ficar martelando na sua cabeça aquela coisa chata da gramática, né? Porque não faz muito sentido. A gente consegue aprender um idioma por associação e tudo mais. E tem uma coisa também, que é fazer um outro lançamento de semente. Agora você tem uma Roma nova, é completamente diferente do que ensinar pronúncia. O avatar é diferente. Cara, pronúncia geralmente é uma pessoa que fala inglês, que sabe inglês, não sabe falar, mas não sabe pronunciar. Agora você está ensinando do zero à fluência, completamente diferente. E às vezes isso é... A gente está tentando, né, se organizar aqui para marcar um próximo lançamento de semente mesmo, para a gente conseguir validar essa oferta de uma vez por todas, né? Já que agora a gente resolveu reestruturar tudo, né? E ver se funciona. Exato. Já tem data, Carla, do lançamento de semente? Ainda não, porque assim, eu consegui o contato com essa nova equipe a semana passada. Então a gente fez uma primeira reunião para a gente tentar alinhar a questão do conteúdo e a distribuição do tráfego, né? Para a gente conseguir fazer pelo menos 1 ou 2 semanas disso para a gente marcar a data e já fazer. Mas assim, espero que não seja muito longe. Marca a data, Carla. Eu marco a data na primeira reunião. A primeira coisa que eu falo na primeira reunião é nós vamos lançar tal dia, aí agora corre atrás. Então fala de jogar o chapéu do outro lado do muro e se virar para pegar. Então já vou chamar o pessoal aqui no grupo e falar, vamos marcar essa data agora. Sim. Né? Porque eu acho mais importante mesmo. Até porque você pode usar esse tanto de conteúdo orgânico que você faz de live para convidar o pessoal para o evento. Então, se você está toda semana, todo dia, 2 vezes por dia fazendo conteúdo, já tem a data, quando tiver faltando 15 dias, você já começa a convidar. Então, é importante ter essa data, né? É o compromisso público também. Vou fazer, depois que você falar que vai fazer, você vai ter que fazer e acabou. Exatamente. Eu fiz exatamente isso com uma série de vídeos que eu fiz. Eu fiz 730 vídeos durante um ano, 2 vídeos por dia, que eu chamava de Drops of English. E aí, de manhã e à noite, eu gravava um vídeo curtinho, dando uma dica rapidinho pro pessoal. Você quer aprender inglês aqui, papapá, assim, assim, assim. E eu fiz um compromisso público mesmo. Falei, a partir do dia tal, eu começo a gravar. E aí eu comecei mesmo, né? Você fica com medo depois que você põe a data. Assim, agora eu não posso arregar, né? Tem que ir. Sim, sim. Bom, gente, é isso daí. Então, pra gente caminhar pro final aqui com a Carla... Qual que deve ser as ações que ela deve priorizar? Só para deixar mais claro, né? Porque, cara, a gente vai falando aqui, né? Várias coisas ao mesmo tempo, não, mas vai indo um monte de coisa. Mas que, na opinião de vocês, o que vocês acham que ela deve priorizar agora? Marcar a data do lançamento de semente próximo. Ajustar esse conteúdo aí que você estava fazendo por um caminho, agora está indo para o outro. Ajustar esse conteúdo. Dosar a tua energia aí com essa entrega. O que né, você vai colocar energia para conseguir falar com essa audiência, construir uma audiência, não ficar falando sozinha, né? Trazer a audiência para você. Tô anotando tudo. Tá aí, eu acho que, assim, além do que a Aline falou,
alinhar esse conteúdo com a nova Roma e tal. E você falou que a tua oferta, talvez, você estava com uma impressão de que a oferta não estava legal. Uhum. Eu assistiria de novo todas as aulas da FL até, principalmente as aulas justamente do semente, da oferta. Assistiria 2, 3 vezes. Uhum. Até hoje eu revisito essas aulas quando eu vou mudar copy, quando eu vou fazer uma nova oferta. Então eu acho de extremo, mesmo que você já tenha assistido 20 vezes, assiste a 21ª na hora de montar essa parada, porque aí você acaba tirando muito possível erro que você iria ter e tudo mais, né? E, cara, marca a data hoje. Não precisa nem marcar reunião. Liga e fala, a data é tal. Pra todo mundo. Pronto, anuncia a data. Acabou. Olha, tem um anúncio importante para fazer. A data do próximo lançamento é essa. Exato. Acabou, né? Acabou. Não, tranquilo. E eu sempre procuro assistir, sim? Eu ia falar, cara, eu não tenho nada a acrescentar. Essas que eles falaram aí, são as ações que eu priorizaria também, se eu tivesse no seu lugar, sem dúvida. Tá bom? Nossa, tirou um peso aqui, né? Nas costas. Ah, meu Deus, que bom. Porque assim, depois que a gente percebe que a gente está totalmente errado, né? E você escuta pessoas que te dão um direcionamento, falam, se você for por aqui, assim, parece que dá uma clareza mesmo, né? Falei, aí, assim, quando apareceu essa oportunidade de participar aqui do Mesa, né? Falei, vou agarrar com pernas, braços e tudo mais que eu tiver, né? E me inscrevi na hora, já me chamaram e falei, agora vamos. É isso que eu preciso, escutar a gente que sabe o que está fazendo, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo, né, o tempo de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu vou fazer tudo isso aqui que eu anotei no meu caderninho, né? Da pessoa que anota no caderninho. Isso aí, boa. Bom, pessoal, obrigado então, Carla. E é isso aí, gente. Esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.